Olá, estamos ao vivo aqui em mais uma reunião, mais uma palestra aqui sobre da jornada Consciência e Liberdade, uma jornada que está visitando 12 cidades em 12 semanas, compartilhando consciência emocional. E hoje eu vou compartilhar contigo 7 verdades sobre a homossexualidade. Então, eu quero trazer aqui consciência, O conteúdo que eu vou trazer talvez cause um impacto, provavelmente vai causar um impacto. Esse conteúdo, ele talvez você acredite, talvez não. Tem gente que vai acreditar, tem gente que vai discordar, tem gente que vai se ofender, tem gente que não vai gostar. Mas eu quero te dizer o seguinte: o que eu vou trazer aqui pra você é exatamente como a lei da gravidade. Não importa se você conhece, não importa se você acredita, não importa a sua opinião sobre. Ela está agindo, está influenciando e impactando a sua vida. Você não está flutuando na atmosfera. Então, é justamente sobre isso, tá? E a primeira verdade que eu quero trazer sobre a homossexualidade foi inspirada aqui num comentário que eu recebi de um post. Então, se você ainda não viu, vai lá no meu perfil, aqui depois, vê ali o post Eu Sou Brenda Quaresma, que ele fala, que tem uma fotinha que fala que eu sou ex-gay, E sim, eu sou ex-gay. E houve um comentário naquele post que a pessoa falou: ninguém nasce gay. Na verdade, assim, as pessoas nascem gays. A pessoa falou pra mim. E eu falei que não. Então, essa já é a primeira verdade sobre a homossexualidade. Ninguém nasce gay. Então, é isso que você tem que saber. Ser gay, segunda verdade, é uma distorção de identidade. E essa distorção de identidade é causada por bloqueios emocionais. Então, terceira verdade, a homossexualidade, independente do nível, independente de quando você se descobriu gay, ou independente de quando você começou a dar indícios ou ter sinais ali sobre a homossexualidade, saiba que isso tudo é fruto de bloqueio emocional. Mas desde pequenininho, desde criancinha, a criança ali já apresentava características de homossexualidade, ou era mais afeminada, ou era, no caso dos meninos, ou era mais masculinizada, no caso das meninas. E eu te falo que não, pode ser que a pessoa tenha um comportamento, mas aquele comportamento, por mais que tenha sido identificado muito cedo, esse comportamento ele veio de percepções emocionais. Então, percepções inconscientes. Então, a terceira verdade é que é fruto de bloqueio emocional. Porque a homossexualidade vem de uma construção inconsciente que nós vamos fazendo, que o nosso cérebro vai desenvolvendo ali ao longo do nosso desenvolvimento. E dependendo de como a gente interpreta aquele ambiente, a gente interpreta as coisas que estão acontecendo naquele ambiente ali que nós fomos inseridos, vai acontecendo essa percepção e vai dando origem a esses comportamentos. A sexualidade começa a se desenvolver na vida da criança quando ela tem ali por volta de 3 anos e meio aos 5 anos de idade. É quando a criança começa a perceber que o mundo é feito por pares. Então ela entende, o papai tem a mamãe, o vovô tem a vovó, o tio tem a titia, o Mickey tem a Minnie e assim por diante. E ela entende que ela quer buscar ela também quer um par, ela busca esse par. E assim, categoricamente, em 100% dos casos, a menina vai buscar fazer esse par com o pai e o menino vai buscar fazer esse par com a mãe. Mas já era gay desde pequenininho. Por exemplo, no meu caso, no início eu não acreditava nessas coisas. Mas é aquilo, é como a lei da gravidade, não importa o que eu acredite ou o que eu não acredite, está acontecendo. Então, inconscientemente, quando eu tinha 3 anos e meio de idade por aí, até os 5, que foi começando essa construção e essa percepção, eu fui me desenvolvendo e eu fui buscar o meu par no meu pai. Isso é natural, todo ser humano passa por isso, é fase do desenvolvimento. Só que o que acontece? Nessa fase, a criança começa a perceber que, poxa, aquele pai, ou no meu caso, ou no caso contrário também, o menino, ele começa a perceber que aquela mãe
ela já tem ali um par. Então a criança começa a se sentir trocada. E isso começa a desenvolver na mente dessa criança um senso de que eu preciso me aprimorar, eu fui trocada, eu fui traída. Então essa criança, ela começa a desenvolver a necessidade de ser vista e reconhecida pelo progenitor do sexo oposto, e muitas vezes cria também uma competitividade com o pai ali ou a mãe ali que é do mesmo sexo. E o que acontece? Quando há essa distorção, vou contar o meu caso. Hoje, né, vendo a história de trás para frente, eu consegui identificar. E aí eu já digo para você, precisa ter coragem para olhar para essas coisas, né? E não necessariamente você tenha que olhar, né? Se você tem esse bloqueio de homossexualidade, você pode seguir sua vida como se tá tudo normal para você. Se tá assim, tá tudo bem. O meu intuito aqui é trazer o quê? É trazer consciência. Consciência que eu não tinha. Por muitos anos da minha vida eu acreditei que a homossexualidade fazia parte da minha identidade, da minha essência. E eu, dentro da consciência que eu tinha, em relação à minha sexualidade, eu era plenamente feliz. Eu era plenamente feliz sendo uma mulher que gostava de mulher. Só que eu era uma mulher masculinizada. E conforme os traumas foram acontecendo ao longo da minha vida, eu fui assumindo cada vez mais essa postura masculina, né? Tanto de vestimenta como de comportamento, de aparência, de tudo. Eu fui construindo. Depois você vai lá, olha o post lá no Instagram, que você vai entender melhor. Hoje você me vê assim, cabelo comprido, brinco, batom. Isso foi uma construção, uma reconstrução, na verdade, da minha identidade, que começou em fevereiro de 2022, quando eu tive essa consciência. Primeiro veio a consciência, olha, a sua homossexualidade é fruto de bloqueio emocional. Depois que eu recebi essa informação, aí eu tive que ter a coragem e a ousadia de olhar para essas dores. Teve a parte da negação, teve várias construções, até porque tinham outros fatores ali relacionados. Mas o que eu quero te dizer, quando há a disposição de encontrar as respostas e você vai atrás, você encontra, porque todas as respostas você carrega. E o que acontece? Lá na minha construção de infância, e só um parênteses aqui, é importante saber que, mas e no caso da pessoa que não tem a figura do pai, né? Não tem o pai ali presente e tudo mais. Mesmo que não tenha o pai presente, essa pessoa ouviu histórias do pai. Ou tem alguém que está ocupando esse papel na vida dela. Mas a mãe foi, depois que engravidou de mim, foi solteira, ficou solteira o resto da vida. Não importa, a criança cresce, ela ouve histórias sobre esse pai, ela cria na mente dela percepções sobre esse pai. E ela pode sim ter essa visão, né? Essa visão, ela é construída. Então, a criança, independente de não ter aquela presença, ela se relaciona com uma imagem que foi criada sobre aquele pai ou sobre aquela mãe, enfim. Então, entenda que lá no meu caso, né, eu comecei a criar uma percepção de que, ao longo das minhas experiências e da minha construção, eu fui entendendo que os homens não eram confiáveis. Tanto no sentido de não são confiáveis no sentido de não falam a verdade, como não são confiáveis no sentido de não dá para contar com eles, né, que eles acabam deixando na mão. E também eu fui criando uma percepção de que as mulheres eram fracas e frágeis. E de onde que vem tudo isso? Vem da forma que você enxerga aquele pai ou aquela figura de pai e aquela mãe e aquela figura de mãe, né? Aquilo que você aprendeu a chamar de pai e aquilo que você aprendeu a chamar de mãe. Então, a partir dessa construção, como você vê a sua mãe, você vê as mulheres. Como você vê o seu pai, você vê os homens. Como você se relaciona com a sua mãe, você se relaciona com as mulheres. E como você se relaciona com seu pai, você se relaciona com os homens, né? Você enxerga e se relaciona com o masculino e feminino a partir dessa lente que é instalada, a partir da percepção que você cria dos seus pais. E no meu entendimento, os homens não eram confiáveis e as mulheres eram frágeis. E aquilo eu não fazia ideia que aquela construção estava acontecendo. Eu não fazia ideia
que eu tinha essa percepção, né? Essa percepção inconsciente, porque ela era, o que eu acabei de falar, inconsciente. Eu fui ter clareza sobre isso quando eu fui desenvolvendo a consciência. E aquilo, até que você se torne consciente, o inconsciente vai guiar a sua vida e você vai chamar isso de destino, como já dizia o Yang. Então, entenda que lá naquela minha construção inicial, né, eu tinha essa percepção distorcida. Começou ali a distorção. E conforme eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, fui tendo as minhas experiências, e conforme eu fui tendo essas experiências, a vida foi acontecendo e foi trazendo confirmações daquelas crenças que eu já tinha. E até então, não tinha nada de homossexualidade. Até então, quando eu tinha ali meus 14 anos, eu comecei a dar o meu primeiro beijo na boca lá, comecei a me relacionar com um menino, tudo natural, digamos assim, e a vida foi acontecendo. Mas, conforme o tempo ia passando, conforme as coisas iam acontecendo, conforme a vida ia acontecendo, eu fui criando experiências onde eu sentia que eu precisava ser forte. Lembra que eu entendi que as mulheres eram frágeis e fracas? E eu fui percebendo aquilo e eu não queria estar nesse papel de ser fraca e de ser frágil. Eu quis assumir aquela postura. E aí entra uma série de disfunções emocionais dentro daquele ambiente, daquele núcleo familiar, que foram construindo na minha mente a necessidade de ocupar o lugar daquele pai. Meu pai sempre foi presente, morei com ele, meus pais foram casados, todo o período que eu morei com eles foram casados 30 e poucos anos, e todo o período eu saí de casa aos 24, então até esse momento meu pai e minha mãe eram casados, tinham ali a vida deles, mas eu estava naquele ambiente, mas as minhas crenças iam reforçando aquilo, e eu via aquele homem não confiável, eu via aquela mulher frágil e eu pensava, poxa, eu preciso assumir esse papel, porque esse cara não dá conta, esse cara deixa na mão, ele fica criando terrores psicológicos, era o que eu pensava na minha cabeça. E a partir disso, eu fui criando essa armadura. Mas ao longo da vida, me relacionei com meninos, né, namorei e tudo mais. Aos 16 que começou a despertar o interesse de ficar com mulheres, foi quando eu comecei a me envolver com mulher, eu me envolvia com homem e com mulher. E quando eu tinha 18 anos, eu tive um relacionamento sexual que eu engravidei. E quando eu engravidei, surgiu aquela confirmação de crença. Qual era a minha crença? Quando eu engravidei, eu fui fazer o quê? Fui contar para o pai do meu filho que eu estava grávida. Nós tínhamos sido namorados no passado, mas naquele momento nós não tínhamos mais ligação. Assim, a gente se encontrava ocasionalmente e quando a gente se encontrava nós nos relacionávamos, mas não era algo frequente e não era algo, assim, não tinha um compromisso ali. Era mais algo que acontecia de vez em quando, a gente se encontrava e se desencontrava na vida. Mas havia tido uma história nossa, né? E quando eu contei para ele que eu estava grávida, o que aconteceu? Ele foi lá e reafirmou as crenças, o comportamento dele, né, a atitude dele, confirmou as crenças que eu carregava. Que era o quê? Não dá para confiar nos homens e não dá para contar com eles. E foi o que aconteceu. Ele ficou lá 3 dias, né, ali conversando comigo, e aí ele desapareceu. E no que ele desapareceu, eu fui reencontrá-lo quando meu filho já estava com quase 1 ano de idade. Mas isso é uma outra história. Eu só quero contextualizar que tudo aquilo que você acredita acaba se materializando. Não tem como você ter alguém fiel, companheiro, né? No caso ali, eu não era livre para ter um cara fiel, companheiro ali comigo, que ia assumir a responsabilidade, que ia assumir o compromisso junto comigo, porque eu tinha uma premissa interna e interior muito mais forte, que era que os homens não eram confiáveis no sentido do que eles falavam e também no sentido do que eles, de contar com eles, né? E aí, ao longo da vida, aconteceram várias situações, o meu filho veio a falecer. Quando o meu filho veio a falecer, um pouco antes dele falecer, faltou oxigênio no parto, ele viveu 4 anos e meio, e faltou oxigênio no parto, ele ficou com sequelas, e tudo isso eu fui encarando sozinha.
né? Entre aspas, eu tinha o apoio da minha mãe, mas eu fui encarando sozinha, com brigas dentro de casa com os meus pais, sem aquele apoio do masculino, do pai do meu filho, eu tendo que aguentar a bronca sozinha. Então tudo isso foi ativando ainda mais esse meu lado masculino, que foi um reforço daquelas percepções que eu tinha lá no passado, que o homem não dava conta de fazer as coisas, que eu que tinha que fazer, que eu que tinha que assumir aquilo dali. Tanto que por muitos anos eu quis assumir o lugar do meu pai, porque aquele lugar estava disfuncional, aquele lar era emocionalmente disfuncional. E com aquela disfuncionalidade, eu, enquanto criança, percebi que eu precisava dar conta daquilo. E tudo foi um reforço, um atrás do outro, né? E todas as situações reforçando aquilo e reforçando aquelas crenças e afirmando cada vez mais. E quando meu filho veio a falecer, com 4 anos de idade, eu já tinha ali uns 24 anos eu tinha feito já. E ali foi o auge onde eu assumi aquela postura masculina, aí fielmente, 100%. Né? Aí foi onde eu cortei ainda mais o cabelo, onde eu comecei a usar cueca, e aí foi realmente aquela masculinização. Porque eu estava tão frágil, tão fraca, tão sensível emocionalmente, que eu precisei criar aquela armadura para sobreviver naquele mundo, né? Para suportar aquela dor e tudo mais. Então, tem sempre uma relação, algum bloqueio emocional envolvido, porque a homossexualidade, como eu falei, primeiro, ninguém nasce gay, segundo, é uma distorção de identidade, terceiro, que é um fruto de um bloqueio emocional. E aí vem um ponto muito forte que eu carreguei por muito tempo da minha vida, que foi uma sensação de insuficiência. E aí saiba que o homossexual, por mais que, como eu, na minha consciência lá, eu era plenamente feliz na consciência que eu tinha, sempre existiu aquela sensação de insuficiência. Por quê? Porque eu sempre quis ocupar um lugar que não era meu. Eu sentia naquele ambiente disfuncional, desde criança, eu fui percebendo que eu tinha que fazer alguma coisa. E eu criei aquela armadura, que eu tenho que ser o homem da casa ali. Meu pai não dá conta e eu tenho que dar conta de fazer aquilo. Então essa sensação de insuficiência, você, sendo homossexual, por mais que você tenha sucesso, por mais que você tenha êxito, porque ser homossexual não é pré-requisito para o fracasso, mas por mais que haja tudo isso, o que acontece? Sempre vai existir essa sensação de insuficiência. E isso por quê? Isso vem da quinta verdade, porque você vive fora do seu papel. O homossexual, quando você está numa conduta de vida homossexual, o que acontece? Você vive fora do seu papel. No meu caso, eu queria ser o homem daquela relação. Eu queria que a minha mãe separasse daquele homem, eu queria dar conta, eu queria acabar com aquele caos da minha vida, eu queria acabar com aquele caos, aquelas brigas, aquelas coisas que me criavam esse sentimento, sabe, de dor ali. E aí eu queria que ela metesse o pé na bunda dele, eu queria assumir aquele papel. E eu vivia minha vida com essa postura de eu tenho que ser o homem e eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta de ser o homem. Aí era sempre aquele reforço, né? Ela sempre escolhia ele. E aí sempre aquela insuficiência. Eu fazia para que ela me aceitasse, para que ela mandasse ele embora, para a gente acabar com aquele sofrimento, e ela acabava ficando presa naquele ambiente e eu me sentindo responsável por manter aquilo, responsável por resolver aquela situação, e nada do que eu fazia era suficiente. E aí a gente sai do contexto familiar, a gente sai de casa, a gente sai do problema, mas o problema não sai, ele nos acompanha, né? Ele vai adiante com a gente. E com isso, aquela sensação, tudo que eu fazia, conseguia fazer as coisas que eu queria? Conseguia, mas era sempre na força do braço. Eu queria fazer, tinha qualquer objetivo. Eu sempre dizia, tinha uma crença até que fortalecedora, né? Tudo que eu quero eu consigo. Mas o peso, o custo emocional, o custo muitas vezes físico para ter aquilo também era gigantesco, né? Então vinha isso.
E aí eu vivi a vida inteira fora do meu papel. Até que eu cheguei num ponto da minha vida, há 4 anos atrás, que eu conheci uma pessoa, tive vários relacionamentos, né, me envolvi com várias mulheres. Tive 2 relacionamentos sérios, digamos assim, né, longos, um de 4 anos e um de 1 ano e meio. E 4 anos atrás eu encontrei a pessoa que era a pessoa perfeita. Era ela e 2 filhos, que representavam o quê? A minha mãe e os meus irmãos. E naquele ponto eu vivi o quê? Realizei o meu sonho, entre aspas, né? Agora eu sou o homem da casa, né, que provê, que faz e que acontece. E no início era lindo e maravilhoso, mas chega aquele ponto que, poxa, eu tinha que dar conta de sustentar todo mundo. Não somente sustentar a mim, mas tinha outras pessoas. E eu não podia dizer que eu não dava conta. Eu não podia dizer, tu tem que fazer junto comigo. Não, pelo contrário, eu queria dar o conforto. Tudo aquilo que eu quis dar para minha mãe, que eu não pude naquela época, eu queria dar o conforto para ela ali. Então, eu vivi a vida inteira fora do meu papel. Porque, querendo ou não, eu nunca ia ser o marido. E por mais que eu fizesse, por mais que eu me entregasse, por mais que eu desse 200%, eu dizia, né, que tudo que eu fazia era 200% de esforço para 50% de resultado. E embora tivesse tudo isso, nunca era o suficiente. O resultado nunca era exatamente como eu queria. Conseguia realizar as coisas? Conseguia. Mas nunca tinha aquela sensação de realização, de plenitude, sabe? Era sempre aquele peso. Porque eu vivia nesse ponto, né, de viver fora do meu papel. E até esse foi um dos pontos principais, assim, que quando eu fui descobrindo essa situação de eu ser homossexual, que a homossexualidade era fruto de bloqueio emocional e tudo mais, eu fui descobrindo isso e eu fui olhando para isso, eu fui primeiro buscando resgatar o meu feminino, porque eu era realmente um homem, digamos assim, né, com postura, com comportamento e tudo mais. E aí chegou no ponto onde nós percebemos, né, ao longo desse resgate do feminino, dessa cura emocional do feminino que estava completamente devastado, né, meu feminino estava completamente devastado. E ao longo dessas experiências, né, eu tinha uma companheira que era realmente minha companheira, ela não era só a minha namorada ou a pessoa que morava comigo, mas ela era companheira mesmo, parceira, que estava ao meu lado, me ajudou a olhar para essas dores, ela me ajudou a me entender, ela me ajudou a tirar aquilo que estava sufocado, sabe, soterrado dentro de mim. E, enfim, essa é a 6ª verdade, né? Primeira, ninguém nasce gay. É fruto de uma distorção de identidade, que é fruto de um bloqueio emocional, uma sensação de insuficiência. Você vive fora do seu papel, que foi o ponto final quando nós entendemos que o nosso relacionamento tinha que se encerrar, né? Inclusive nós estávamos com um casamento marcado no cartório já para o dia 8 de março de 2023. A gente ia oficializar essa relação pelo sentido ali do compromisso, né, do comprometimento. E estava tudo certo ali para a gente avançar. Até porque a gente já tinha decidido que nada faria a gente terminar o nosso relacionamento. A gente entendeu, a gente decidiu, na verdade, nós firmamos um pacto de que qualquer problema que nós tivéssemos seria resolvido. Então nós nos sentimos seguras levou um tempinho, né, toda uma desconstrução também de casamento e tudo mais, nós nos sentimos seguras para dar esse passo, né? Não, vamos firmar esse compromisso. Quando você compra um carro, você registra. Quando você compra um imóvel, você registra. Quando você tem um filho, você registra. Então, por que não registrar um casamento, né? Oficializar um compromisso, né? Registrar ali em cartório que você assumiu aquele compromisso com aquela pessoa. Nós já tínhamos assumido esse compromisso antes, né? Então, aquilo seria a oficialização. Só que aí entrou um ponto diferenciado, digamos assim, né? Porque nesse processo que nós decidimos casar, a gente já estava com essa cura do feminino, digamos assim, né? A gente já estava naquele resgate, olhando para as nossas dores. Eu já estava bem mais feminina, né? Meu cabelo já estava crescendo, eu já estava usando lingerie novamente, eu já estava
usando roupas femininas. Então já estava toda uma construção acontecendo e ainda assim nós iríamos casar. Até que poucos dias antes do casamento ali, né, da oficialização, aí começou a entrar um fator espiritual, né? Nós conhecemos Jesus, na verdade a gente já estava começando desde 2022, quando eu tive essa consciência de que homossexualidade era fruto de bloqueio emocional. Foi em 2022, quando, no momento do meu batismo, né, que alguém veio e falou: olha, você não enxerga, mas isso é fruto de bloqueio emocional. E ali tudo começou, né? E mesmo assim, Jesus nunca deixou de nos amar ou de estar presente na nossa vida, né? A gente criou esse relacionamento com Ele, mas quando chegou próximo do nosso casamento, da oficialização, aí começou realmente a nossa espiritualidade a nos dar alertas, né? Então era muito engraçado, assim, no sentido que nós tínhamos questões que aconteciam, coisas, pensamentos que vinham, sabe? Eu comigo, ela com ela, mas quando a gente sentava para conversar, que a gente tinha um relacionamento muito aberto, assim, ela falava: uma coisa ficou me incomodando hoje. Aí ela ia lá e me contava. Aí, no que ela me contava, eu pensava: eu estava pensando em algo parecido e tal. E a gente foi desenvolvendo isso tudo. Foi quando... E aí o ponto, assim, que primeiro a gente viu que não estava certo a gente continuar com aquele... em dar continuidade e casar, porque aquilo estava incomodando dentro de nós. Então não era por nenhuma construção social ou por algo do tipo, sabe? Mas era porque dentro de nós a gente sabia que não era um passo certo a dar. Sabe o sexto sentido? Né? É o Espírito Santo falando com a gente, mas chame como você quiser, né? O sexto sentido, entendendo que nós começamos a entender que, poxa, não é aí o caminho, sabe? Se a gente fizer isso, a gente está indo na contramão do que a gente tem que fazer. Tudo por causa dessa coisa. Sabe quando a consciência não estava deixando mais a gente dar aquele passo? E aí nós sentamos e conversamos, e foi uma decisão muito, muito, muito desafiadora, porque nós realmente tínhamos um relacionamento que era melhor do que a minha mente já tinha conseguido imaginar. E eu dizia que era o relacionamento perfeito, porque era melhor do que realmente o melhor dos meus sonhos. E nesse ponto, assim, foi uma decisão muito difícil. Então o primeiro passo foi decidir não nos casarmos. E ao longo dos dias que foram acontecendo, né, a gente continuou se relacionando, a gente só decidiu que não casaria. E aí entrou um outro conflito. Qual era o outro conflito? Justamente esse. Poxa, o próximo passo de um noivado é um casamento. Como nós não iríamos mais casar, automaticamente já não éramos mais noivas. E aí não dá para retroceder. Fomos namoradas? Não, a gente já tinha avançado esse passo, nós já morávamos juntas e tudo. E aí ficou, o que nós somos agora, né? E aí continuamos nos relacionando, mas sem aquele rótulo. E com uma palavra de que seria leve. Porque essa pessoa que falou lá atrás que era fruto de bloqueio emocional, conversando com ela, ela falou: não se preocupa porque vai ser leve. E realmente foi leve. Doeu, mas foi leve. Não foi aquele peso: eu tenho que mudar porque Deus vai me amaldiçoar ou coisa assim, né? Ou porque eu não posso. Não foi aquele peso também de eu sou obrigada agora eu tenho que terminar o meu relacionamento. Não, foi tudo por fases, né? Primeiro a gente olhou para o feminino, tanto eu para o meu quanto ela para o dela, porque se ela era feminina, mas se ela estava se relacionando com uma mulher, também tinha algum bloqueio, alguma trava. Então tudo isso foi trabalhado ao longo do ano, né, na nossa vida. E você vê, né? Dia 13 de fevereiro de 2022 a gente recebeu essa palavra pela primeira vez. E dia 8 de março de 2023, ainda assim, nós marcamos o casamento e tudo. E um ano depois, praticamente, foi quando começou esse véu cair completamente. E aí foi quando nós entendemos, a gente continuou se relacionando, como vai ser, como não vai ser, mas estávamos ali firmes em Deus, né? Firmes
naquela situação, não, nós vamos vencer isso aqui. Então vários conflitos internos que aí você luta com a sua mente, né? Com as verdades que você carrega, com as experiências que você carrega, com seus medos, com as suas inseguranças e tudo mais. E aí uma outra verdade que eu quero trazer aqui é que Deus não te ama menos e Ele não te repudia por ser homossexual. Porque uma coisa eu posso garantir para vocês, o meu relacionamento com ela sempre teve Deus, né? Sempre teve a presença de Deus. E aí em 2022, a presença de Jesus e do Espírito Santo, depois do nosso batismo. Mas nunca deixamos de nos relacionar com Deus, sabe? E Deus sempre foi muito amoroso, muito acolhedor com a gente, sabe? Compreensivo, misericordioso, sabe? Então tudo isso, a sua sexualidade, Deus não está nem aí para a sua sexualidade, na verdade. Deus quer o seu coração. Não importa com quem você se relaciona, não importa o que te levou aquilo dali, porque Deus, no fundo, Ele sabe que o que te levou ali foi uma consequência de percepções que você foi criando por causa das experiências que você teve, por causa de tudo que te aconteceu. Então, era até um reflexo inconsciente, uma defesa do nosso inconsciente, né? A homossexualidade era para nos proteger de dores que a gente viveu na infância, mesmo que a gente não tenha consciência delas, mas que a gente viveu e a gente quis se proteger. Então, Deus não te pune ou não te condena por causa disso. E também, talvez você nunca seja convidado, no caso, como foi a gente, convidado a largar aquele relacionamento. E na verdade foi uma necessidade no nosso relacionamento que começou a acontecer. Né? Essa necessidade, porque agora a gente não vai mais se relacionar. Como que vai ser? Como que não vai ser? Por que é errado? Por que não é? Aí vem lá os religiosos dizer que é pecado e não vai entrar no reino. E assim, só um parênteses aqui, quando você tem a consciência do reino de Deus, né, o que é realmente o reino, Deus não revela o que é o reino se você não pode reinar. E ainda enquanto éramos homossexuais, a gente teve essa revelação do reino. A gente compreendeu o que de fato era o reino. E aí tem uma parte lá da Bíblia que Paulo fala que os tímidos, e aí tem uma lista de pessoas lá, que não herdarão nem os embriagados, nem os tímidos, nem os homossexuais e nem outros lá herdarão o reino dos céus. E aí por que não herdará o reino dos céus? Até isso eu perguntei para Deus, né? Porque se Ele estava ali se comunicando comigo, falando que, né, que aquilo dali, todas as construções foram aparecendo, né, mostrando que tinha que olhar para isso, que aquilo não era bloqueio emocional. Se é bloqueio emocional, se é distorção de identidade, então é porque há um desalinhamento ali. Então todas essas coisas a gente foi entendendo. E aí foi a chave da nossa vida, foi o quê? Quando a gente entendeu que a gente estava ocupando o papel errado na vida uma da outra. Por quê? Porque eu estava ali no papel de pai dos filhos dela, no papel de esposo, né, assumindo aquelas responsabilidades e tudo mais. E aí tudo isso estava acontecendo justamente por causa dessa nossa construção, daquela construção que eu queria lá de trás. Então tudo aquilo que você quer se realiza, embora muitas vezes não se realize da forma que você quer ou no tempo que você quer. Então era uma dor tão grande que eu tinha lá na infância, de ter aquele homem ali, né, não confiável, digamos assim, tornando aquele ambiente pesado, que eu fui buscar, entre aspas, resolver aquela situação. E enquanto eu fui resolver aquela situação, eu fui reforçando uma sensação de ser insuficiente. Porque tudo que eu fazia parecia que nada era suficiente. 200% de esforço, 50% de resultado. Por quê? Porque realmente nunca seria suficiente. Porque eu nunca conseguiria, em toda a minha vida, por mais que eu tentasse, eu nunca conseguiria ser um homem. Porque eu não fui projetada fisiologicamente para ser um homem. Meu corpo não é de homem. A minha mente não era de homem, por mais que eu quisesse que fosse. Então não tem como lutar contra a sua fisiologia. Você pode até tentar, que foi o que eu fiz por muitos anos.
mas é impossível. Sempre vai existir essa sensação de insuficiência. E volto a dizer, não é porque Deus vai te condenar por causa disso, não. Simplesmente eu trouxe esse parênteses aqui espiritual, né, que foi parte da minha história, foi o que aconteceu comigo, tivemos essa revelação, mas porque esse foi um convite, foi uma oportunidade de alcançar um novo nível de relacionamento com Deus. Deus não deixou de se relacionar com a gente enquanto éramos homossexuais porque éramos homossexuais. Pelo contrário, Deus sempre esteve contigo, Deus sempre esteve aí ao seu lado, embora você não percebesse. Então hoje, olhando para muitos e muitos pontos do meu passado, eu vejo que Deus estava lá, embora eu não conseguisse enxergar, embora eu criticasse, embora eu nem tivesse consciência de fato de quem era Deus. E quando houve esse convite, né, essa consciência de tudo isso, né, dessas verdades que eu estou trazendo aqui hoje, quando essa consciência começou a ser introjetada, Deus fez o convite. E assim, nós tínhamos o livre-arbítrio para continuar no nosso relacionamento. Até porque nós nos amávamos, nós alimentávamos aquilo todos os dias, sabe? Eu digo que no nosso relacionamento a gente nunca brigou. Porque quando tinha alguma coisa que a gente discordava, ou que a gente não gostava que uma ou outra fazia, a gente se estressava, mas a gente saía ali, não. A gente ia cada uma para um canto, se resolvia e depois vinha e conversava, né? Acalmava as emoções, regulava as emoções, depois vinha e conversava e resolvia aquilo dali. Então nunca houve briga, nunca houve julgamento, nunca houve xingamento. Então todo esse ponto, né? Deus sempre esteve presente também nesses momentos. Só que chegou um ponto que ele fez um convite. Olha, eu quero um novo nível de relacionamento com você. Eu quero ir mais profundo. A gente já tem um relacionamento que dentro da minha consciência era muito profundo já, mas tinha um nível ainda mais profundo para ir. E ele, com toda a misericórdia e toda a paciência, ele foi nos despertando a consciência, colocando pessoas e conhecimentos no nosso caminho e entendimentos para que a gente fizesse essa escolha. E nós escolhemos com muito pesar no nosso coração, nós escolhemos parar de ocupar o papel errado na vida uma da outra, porque isso não estava sendo saudável para ninguém. E por mais que nos amássemos, a nossa vida nunca ia passar daquilo. Sempre ia existir aquele senso de insuficiência. Aquilo que, poxa, eu posso ir mais, mas eu não consigo. Sempre havia aquela resistência, sabe? E aí chegou nesse ponto que não foi fácil, mas com todo o amor e toda a misericórdia, Deus veio, né? Trabalhou a nossa mente, trabalhou o nosso coração e a gente conseguiu compreender. E por último, né, aquilo também que uma das verdades é que nada te impede, a sua homossexualidade ela não te impede de ter sucesso na sua vida, né? Eu tive êxito em muitas coisas, embora nunca foi aquela plenitude, né? Então eu nunca fui uma pessoa plena com aquilo que eu queria fazer, com os resultados que eu conseguia, porque parecia que sempre faltava alguma coisa e realmente sempre faltava. Porque eu não estava ocupando o meu papel. E quando você está fora do seu lugar, por mais que as coisas fluam para você e você tenha sucesso em várias áreas, ainda assim falta algo, né? Então houve esse convite, né, de Deus aí para nós e foi realmente foram várias batalhas, né, entre a razão e a consciência. Né, entre aquilo que nós aprendemos ao longo da vida, das nossas experiências e tudo mais, as promessas que nós fizemos, porque também não foi fácil nós abrirmos mão desse comprometimento que nós tínhamos feito, né, dessa decisão que nós tínhamos tomado de não terminar o nosso relacionamento, porque o amor é uma decisão. Independente se você se relaciona com alguém do mesmo sexo ou não, amor é uma decisão. Você decide continuar com aquela pessoa, você decide alimentar isso. E nós alimentávamos o nosso amor todos os dias, nós alimentávamos aquilo que nós queríamos, mas ainda assim não era o suficiente, faltava algo, por causa desse deslocamento, digamos assim, dos papéis que nós vivíamos, né? De ocupar o papel errado.
E aí teve até uma vez que eu quero fazer uma pergunta para você, né? Depois de tudo isso que eu disse aqui, eu vou repetir as verdades, né? As 7 verdades. Primeira verdade, ninguém nasce gay, tá? Não importa o que você acredite, como eu disse, é igual a lei da gravidade. Não importa se você acredita ou não, se você concorda, se você discorda, um fato é um fato. E o primeiro fato, não existe, ninguém nasce gay. Segundo, a homossexualidade é uma distorção de identidade que é fruto de um bloqueio emocional que vai sempre te trazer, mesmo que você não tenha consciência em todos os momentos, mas vai te trazer uma sensação de insuficiência. Você vai sempre viver fora do seu papel enquanto você for homossexual. A homossexualidade não te impede, o sexto, né? A homossexualidade não te impede de ter sucesso, porém você nunca será plenamente satisfeito com o sucesso que você vai alcançar. E o sétimo, Deus não te ama menos pela sua homossexualidade e Ele nem te repudia por isso, né? Pelo contrário, Deus quer estender o seu amor e a sua misericórdia. E talvez nunca ninguém saiba dessas verdades que eu trouxe aqui. E tá tudo bem. E também, talvez agora você sabendo disso, se você se identificou, né? Se você é homossexual, enfim, ou se você conhece alguém, essa pessoa, ela pode, se você está assistindo isso, né? Se você é homossexual e se você está tendo acesso a isso, você pode continuar na sua vida comum, como você sempre viveu. Eu não quero aqui ditar regras para você. Eu quero trazer verdades, né? Meu intuito aqui é trazer essas verdades e contar como foi o meu processo. Porque tudo isso que eu estou falando não é um achismo e não é só a minha história. Tudo isso aqui é fundamentado realmente em identidade, em conhecimento humano, né? Então, quando você vai estudar nos mais profundos níveis do que significa de fato ser humano, você vai ver que é disfuncional, a homossexualidade é disfuncional. E aí tem uma coisa, né, uma expressão que eu usei uma vez até num post, e é algo que eu ouvi muito falar, principalmente no meio religioso, é o da famosa cura gay, né? E aí eu te pergunto, será que existe cura gay? E aí eu mesmo te respondo, não existe cura gay porque ser gay não é doença. A cura é emocional, o resto é consequência. Eu não me curei de ser gay. Eu me curei emocionalmente, curei o meu feminino, curei a minha identidade, né? Tive uma revelação profunda da minha identidade no nível físico, no nível emocional, no nível espiritual. E, consequentemente, eu entendi que eu estava fora do meu papel e eu tomei a decisão. Aí eu quero reforçar também, foi uma decisão voltar para a minha essência. Foi uma decisão, entre aspas, deixar de ser gay. Porque eu entendi que aquilo deixou de fazer sentido. Embora a gente se amasse, embora tudo ali tivesse sido várias batalhas, que foram várias batalhas, né, nossa com a gente mesmo, embora tudo isso, nós escolhemos viver uma visão mais profunda e verdadeira do que realmente significa ser humano. Ter uma experiência mais profunda, mais plena do que significa ser humano. Claro que eu ainda tenho muitos bloqueios e a cada passo, a cada desafio que eu for viver na minha vida, eu vou descobrir ainda mais bloqueios e vou desbloquear essas coisas, né? Então, assim, se você é gay, se você tá aí de repente com uma confusão na sua sexualidade, você não se envolve necessariamente com pessoa do mesmo sexo, mas vem uma vontade ou tem alguma coisa, é porque existem bloqueios. E esses bloqueios, a raiz deles, se você for olhar, vem lá da sua infância, né? Normalmente 80% ou 90% dos nossos bloqueios são por causa do nosso pai, né? São bloqueios paternos. Então isso vem lá do passado e tudo pode ser curado, tudo pode ser ressignificado. E aí, de brinde, né, eu ganhei uma nova versão de mim mesma que eu nunca tinha conhecido. Nós terminamos, nós começamos nós íamos casar em março desse ano, dia 8 de março. Poucos dias antes, no finalzinho de fevereiro, começou essa
essa coisa, será que a gente desmarca, será que não? Nessas dúvidas, decidimos não casar, mas ainda continuamos nos relacionando até abril, quando no dia 28 de abril de 2023, nós tivemos a consciência de que não fazia sentido levar para amanhã aquilo que não tinha amanhã. E aí, numa conversa, veio exatamente essa frase, e quando ela falou essa frase, assim, no meio de uma conversa, aquilo veio como uma revelação, assim, para mim. Pois é verdade. Chegou a hora de decidir de fato, né? Vamos levar adiante ou não? Levar para amanhã aquilo que não tem amanhã? E aí nós decidimos parar de alimentar aquilo que fazia de nós um casal. Ainda somos amigas, né? Por um tempo ainda continuamos morando juntas lá na época, né? Alugamos apartamento juntas e tal. Mas depois que eu saí desse papel de marido dela e de pai dos filhos dela, eu emagreci 12 quilos do dia 28 de abril de 2023 até hoje, que é 29 de dezembro de 2023, eu emagreci 12 quilos. Porque até isso, né? O excesso de peso, ele tem uma utilidade. E eu estava precisando ser tão forte, carregando tantas cargas que não eram minhas, responsabilidades que não eram minhas, que aquele peso veio para me mostrar que eu era forte, para criar ainda mais aquela armadura, para me proteger ainda mais. E depois que eu comecei a voltar para o meu papel, voltar para a minha vida de fato, eu emagreci esses 12 quilos e eu garanto para você que nesses últimos meses, por mais que eu ainda tenha muitos desafios para resolver pela frente, eu estou vivendo a melhor fase de toda a minha vida. Eu estou com 35 anos de idade, comecei a me relacionar com mulher aos 16, com homem, com mulher ali, né, aos 16. Aos 24, quando meu filho faleceu, eu nunca mais me relacionei com homem, porque também veio aquele reforço de que eu tinha medo de engravidar de novo, eu tinha medo de passar por tudo que eu tinha passado com meu filho. Então eu bloqueei, eu não conseguia mais me relacionar. Eu lembro que a última vez que eu tentei ter uma relação com um homem, e eu digo tentei porque quem tenta não consegue, da última vez ali que eu estava ali na relação, eu senti uma dor absurda, que hoje eu entendo que aquela dor eu criei, a minha mente criou aquela dor para que eu não corresse o risco de engravidar novamente, que eu não corresse o risco de viver tudo aquilo que eu tinha, todas aquelas dores que eu tinha vivido. E nesse processo de olhar para o meu feminino, eu olhei também para isso, e hoje eu tenho essa oportunidade de viver a vida por um novo ponto que eu jamais imaginei que fosse possível, né? Então, meu intuito de compartilhar isso aqui é para que traga consciência para a sua vida, e não só para quem é homossexual, mas para tudo que você vive, onde está pesado, está na força do seu braço, tem esse sentimento de insuficiência, saiba que há uma distorção de identidade, há um bloqueio emocional, sabe? Então todas essas verdades que eu estou trazendo aqui não é só para quem é gay. Tem muita mulher, por exemplo, muitas pessoas, homens e mulheres, com a sexualidade afetada, que não são homossexuais. O que a gente mais se vê hoje, pelo menos eu, né? Não sei vocês, mas o que eu mais vejo hoje é mulher assumindo o papel masculino e homem assumindo o papel feminino, inclusive em relacionamentos heterossexuais, onde a mulher é a provedora, é a mulher que protege, é a mulher que vai para a ação, enquanto o cara fica assumindo aquele papel feminino, onde ele é o cuidado, onde ele se sente fraco, onde a mulher é mais forte que ele, aquela competitividade. E isso não está certo, isso está antinatural. E não é certo e errado por causa de crenças ou coisas assim. É certo e errado no sentido de que não faz bem emocionalmente para sua vida. Por mais que você seja uma mulher empoderada, super poderosa e tudo mais, você vai para a luta, o seu marido fica em casa cuidando dos filhos, isso não está saudável para você. Porque não é da natureza feminina o prover, o ir para a ação. Isso é da natureza masculina. Da natureza feminina é o acolhimento, é o receber. E quanto mais doente emocionalmente está uma mulher, mais masculinizada ela fica. E isso não significa simplesmente se relacionar com outras mulheres, como foi o meu caso,
ou só se ter aquela aparência masculina, como também era o meu caso. Cabelo bem curtinho, usava cueca, usava top, roupa masculina, tinha uns comportamentos, falava umas gírias, falava palavrão, um linguajar completamente sujo, porque eu precisava ser forte, eu precisava demonstrar aquela força. Então, quanto mais bruta eu era, mais forte eu me sentia. Mas o fato é que quanto mais masculina está uma mulher, mais ferida emocionalmente ela está. Então, que isso, toda essa história aqui, ela sirva para te inspirar a ter coragem de olhar para suas dores, de olhar para os seus bloqueios, porque a vida foi feita para ser leve. Embora você não conheça, não tenha referências ou um repertório de uma vida leve, eu garanto para você que a vida ela foi projetada para ser leve. E se ela não está sendo leve em qualquer uma das áreas da sua vida, qualquer coisa que não esteja sendo leve, é porque você está vivendo de forma disfuncional. Então, meu intuito é compartilhar essa história para que você consiga acessar essa leveza, essa liberdade que hoje eu posso usufruir, né? Graças a Deus, hoje eu tenho a oportunidade de viver. Ainda não é uma vida plena, 100%, porque eu ainda não conheci o lindo. Tem uma lista lá das características do lindo, né? Que eu vou conhecer ele ainda, a gente vai se conectar em breve. E assim, eu ainda não vivo em plenitude, mas com certeza os últimos meses da minha vida superaram os últimos 12 anos, né? Então, que é o tempo que o meu filho faleceu, né? Vai fazer 12 anos que ele faleceu, e os últimos 8 meses foram meses assim que fizeram enxergar uma versão minha que eu jamais imaginei que pudesse existir. E isso é algo que não tem preço. Por isso que eu quero compartilhar com você, porque a boca fala do que o coração está cheio, né? E eu quero compartilhar as minhas riquezas, né? Essa riqueza espiritual, essa riqueza emocional, para que você também seja abençoado, né? Assim como Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. E eu estou me colocando aqui nesse papel de servir, né? Compartilhando a minha história, compartilhando o meu conhecimento, porque não é só a minha história, né? Tem conhecimento, eu trabalho com desenvolvimento humano, eu entendo da mente humana. Tudo isso, eu sou o meu estudo de caso aqui, né? Eu sou a minha própria cobaia, né? De tudo que eu aprendi, né? De todo conhecimento científico, de todas as práticas, né? Então, eu quero dizer para você que é possível sim ter uma vida leve. Você só precisa começar, não é querer resolver toda a sua vida num dia só, mas é você ter coragem de olhar para a sua essência. Você olhar para as suas dores, poder limpar as suas feridas, para você poder encontrar a essência que está dentro de você. E aquilo, né? Isso não é nem a vírgula de tudo aquilo que ainda há de vir, né? Então, espero que essa história tenha tocado aí você e de alguma forma tenha contribuído. Eu vou aproveitar agora, né, para ler os comentários, que eu vi que vocês estavam conversando aqui comigo, mas é que eu desembestei a falar aqui, tinha até pessoas aqui na volta também ouvindo, então isso foi muito bom. O Urias botou que enquanto estamos vivos, a misericórdia também está viva para atuar. Com certeza, as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, né? Todos os dias Ele nos dá mais uma oportunidade. Porque se você acordou hoje, é porque Deus confiou em você, Ele depositou em você aí as misericórdias dEle para que você vivesse, né? Encontrasse o seu propósito, encontrasse algo que realmente faça sentido. Se você ainda está aqui é porque ainda existem coisas que você pode viver, né? E com certeza Ele não deixou você acordar só para você continuar vivendo os pesos que talvez você carregue. E se você está aqui nessa live, né, está assistindo aqui esse conteúdo, saiba que além dele ter renovado as misericórdias dele, né, e mantido você vivo, confiando em você para que você continue vivendo, construindo a sua história, Ele veio aqui me usar hoje como uma ponte para que você descubra que tem histórias ainda muito melhores para você viver. Clenilda falou que fazer escolhas certas é o primeiro passo. Fazer a escolha de olhar, né, para a dor, assim,
que é a mais difícil, mas é aquilo, né? Quando você tá com uma dor, você pode ignorar ela, mas se você imagina uma ferida assim, você foi lá e se machucou, ralou a perna, por exemplo. Você pode não mexer ali naquela perna, mas a ferida tá ali, aquela sujeira tá ali. Você vai mancar, você vai se acostumar, porque nós somos altamente adaptáveis. Você vai se acostumar, vai se habituar, mas a ferida ainda está ali. E quando você olhar para aquela ferida e for limpar aquela ferida, vai doer? Vai doer. Mas não é que ela vai doer de fato, já está doendo. Talvez pareça que vai doer um pouco mais, mas você vai limpar. Porque quando você foge da dor, você continua carregando ela. Agora, quando você olha para a dor e cura aquilo, expressa aquilo que está preso, represado dentro de você, você corre o risco de se libertar daquilo. Então, vai doer? Com certeza vai. Não foi nada fácil. Mas eu digo, valeu a pena. E uma das coisas, né, mais difíceis de todas que nós passamos quando terminamos o nosso relacionamento foi justamente parar de alimentar aquilo que nos tornava um casal, porque nós atendíamos ali, preenchíamos as nossas necessidades emocionais, né? De forma disfuncional, mas preenchíamos. E abrir mão daquilo foi muito doloroso. E uma frase que a gente falava todos os dias, a gente se olhava e falava, vai valer a pena. E eu digo que depois que passou o luto do término, eu digo, valeu a pena. Eu ainda nem vivi muitas coisas que eu ainda tenho para viver, mas só de eu ter chegado até aqui hoje, com certeza valeu a pena. O que dirá quando eu for descobrir novas coisas que eu ainda nem faço ideia? A Bruna falou ali, acabo me sentindo deslocada mesmo que as coisas estejam indo bem. Porque existem aí bloqueios, né? Existem disfuncionalidades que você está carregando. E é assim, essas disfuncionalidades não têm a ver somente com a homossexualidade. Mas se você está num relacionamento que está pesado de algum modo, não está no seu pleno potencial, né? Então, existem dores e bloqueios que precisam ser vistos para poderem serem limpos e ressignificados. Que o Urias botou, e é bem verdade. Existe um espaço vazio dentro do ser humano que só Deus pode preencher. E isso é a mais pura verdade, né? É a espiritualidade. E dentro dessa espiritualidade, tem vários caminhos, como eu digo assim, todos os caminhos levam a Deus. Até, inclusive, quem me apresentou a Deus, o primeiro caminho que me levou a Deus foi a ciência. Então, todos os caminhos levam a Deus. Mas somente um leva ao Pai, que foi quando Jesus entrou na minha vida, né? Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E hoje eu limpei os bloqueios que eu tinha com o meu Pai e eu pude acessar a verdadeira imagem de um Deus que é Pai. E com certeza, talvez as verdades que você carregue sobre Deus ainda sejam muito superficiais. Quando você conhece Deus em profundidade, você vê que Ele é muito melhor do que a melhor imagem de Pai que você pode conhecer. Clenida botou parabéns por tomar essa decisão. Como é que você deu a Deus o sim para viver o propósito dele aqui na Terra? Eu digo assim, né? Deus me deu a oportunidade, porque Ele escolheu me dar a oportunidade de viver essa nova vida e essa nova consciência. E eu sou muito grata a Ele por essa oportunidade e por me dar forças, né? A força que eu precisava para aceitar. Porque não fui eu que aceitei, não fui eu que escolhi, né? Deus me escolheu e Deus me deu a força que eu precisava para aceitar. Como eu disse, Deus só quer o seu coração. Ele não está nem aí porque você faz, para quem você se relaciona, o seu comportamento. Ele quer só o seu coração e a intenção do seu coração, né? Eu vou ajudar muita gente que está vivendo um conflito existencial. Esse é o objetivo. É isso que eu espero, com certeza. Não levar para amanhã o que não tem amanhã. É verdade. Isso aí foi uma chave muito poderosa no meio da nossa conversa, assim. Então, a Clenida botou da generosidade da minha parte em expor, né, e mostrar essa descoberta. Com certeza, assim, não tem como eu não transbordar isso, porque isso é tão bom, isso limpou, mudou completamente a minha vida. Eu vivia a morte e achava que era vida, sabe? É uma versão completamente diferente. E mais pessoas precisam disso. Muita gente acha que está vivendo e na verdade está morrendo e nem sabe, né? Então, realmente é
libertador. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, então vamos aproveitar e transbordar essa liberdade. Quero agradecer a sua atenção aqui. Esse foi a live na praça, aqui o encontro na praça. E vamos avançando para a próxima estação da nossa jornada, 12 cidades em 12 semanas, compartilhando consciência emocional, compartilhando autoconhecimento e compartilhando essa história que eu espero que realmente ajude a transformar vidas. Se você quiser conhecer mais do projeto, tem um post ali no meu Instagram falando Jornada da Consciência e Liberdade. Curte lá o post, dá uma olhadinha um pouquinho da minha história ali no post Sou Brenda Quaresma. Você vai conhecer um pouquinho mais de como eu era, né? Até para conseguir visualizar o tamanho da transformação. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê na próxima live. E se eu não aparecer aqui antes do fim do ano, que você tenha um 2024 extremamente transbordante de alegria, prosperidade, riquezas e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida e que você seja cada vez mais limpo de todos os seus bloqueios, de todas as suas dores, para que você possa realmente viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é que você viva a sua vida em plenitude, com alegria, realização e com certeza com liberdade e com contentamento. Valeu, até a próxima!